Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso sistema CRUD em PHP 7, nós criamos aqui nossa classe cliente, né? Dentro da nossa classe nós temos três atributos, nome, CPF e e-mail, né? Isso são variáveis do tipo públicas, ou seja, eu posso utilizar em qualquer método ou eu posso também utilizar em outras classes. Eu criei aqui o meu método construtor, tá? É isso que faz com que minhas variáveis elas sejam vetorizadas e eu posso mostrar isso de forma mais fácil no HTML. Então basicamente eu crio um ponteiro, aponto para o nome da variável, né? E falo que essa variável ela está contida em uma matriz, né? Então basicamente o que eu estou fazendo é isso aqui, ó, criando uma matriz, né? Um vetor multidimensional de 3 colunas com cabeçalhos de campos, né? Então eu tenho 3 informações, tá? E esse cabeçalho ele contém o nome, o CPF e o e-mail, tá? Então eu posso colocar várias informações aqui, ó. Tanto que eu cadastrar no banco de dados, eu posso ter aqui nesse vetor, né? Vou colocar uns 3 pontinhos aqui para simbolizar isso, ok? Então basicamente é isso que eu estou fazendo. Então eu posso colocar um nome aqui, um CPF aqui, um e-mail aqui, outro nome, CPF, e-mail, né? E assim como eu não coloquei o tamanho desse array, né? Ele é de forma, eu posso colocar quantas linhas eu quiser. Beleza, nós criamos também uma função que é mostrar todos, tá? Então isso aqui é um método. Isso aqui é um método. Método mostrar todas as informações ou todas as linhas da tabela clientes, tá? Outra coisa, os pré-requisitos aqui, tá? Esse arquivo ele tem que estar dentro do meu champ, né? Do meu servidor, que no meu caso aqui é no C2 champ htdocs, tá? Então se eu olhar aqui, ó, CRUD 2020, tá? Aí aqui no título eu estou vendo que está dentro do htdocs CRUD 2020. Então a pastinha tem que estar aqui, tá? O champ ele tem que estar ligado. Vou mostrar para vocês aqui que ele está ligado, tá? Tanto a Apache como o MySQL. O Apache é o servidor PHP, né? HTTP. E o MySQL é o banco de dados que eu estou utilizando, tá? Eu vou abrir o banco de dados aqui. E vocês vão visualizar que está aqui o meu CRUD 2020, que é minha base de dados, tá? E os clientes aqui, eu tenho um cliente cadastrado, né? De forma automática ou de forma manual. Eu mesmo vim aqui, cadastrei, como mostrado em aula. E eu já fiz a minha conexão também, tá? A minha conexão com o meu banco de dados, ela está no arquivo conexão, tá? Onde eu defini as minhas constantes, tá? Para depois, se eu quiser alterar, eu só venho aqui e mudo, né? Meu banco não é o CRUD 2020, eu quero usar o CRUD, tá? Aqui eu posso colocar o usuário padrão, root sem senha, se eu quiser alterar, né? Então ficaria assim. Mas como eu criei um usuário e uma senha, eu vou deixar essa aqui mesmo, tá bom? Mas poderia ser root sem senha. É até o que eu pedi no trabalho para vocês, ok? E aqui está meu PDO, né? Meu objeto de dados do PHP. Então eu instanciei, abri a biblioteca do PDO, passei todas as minhas informações, o local do banco de dados, o banco de dados, o usuário e a senha. Acabei de conferir aqui, as informações estão corretas. E aqui eu fiz um tratamento de exceção. Caso, né, aconteça algum erro, a variável e, que está contida dentro da biblioteca PDO exception, ela vai me retornar um erro que eu vou concatenar com essa mensagem aqui, ó, erro ao tentar conectar ao banco. Tá? Aí aqui vai especificar, né, dentro dessa variável qual é o erro. Tá, então aqui eu vou salvar, né? E para abrir esse arquivo, pessoal,
você abre dentro do localhost, tá? Não abre assim, ó, igual tá aberto aqui não. Clica 2 vezes no arquivo. Você tem que ir lá, localhost, barra, no caso aqui é CRUD 2020, que é a minha pasta. Tá? Então, não pode abrir o arquivo diretamente não. Vou fechar isso aqui. Vou fechar isso. Bom, então só coloquei um HTML aqui. Quando eu clicar, vai para a página ver cliente, que ainda não tem nada. Ver.php, né? Então aqui na minha ver.php, a gente vai fazer, eu vou pegar as informações e mostrar, né? Puxando aquele método que eu criei lá, que é mostrar todos. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai criar um HTML aqui, tá? HTML, automaticamente, né? O título aqui, ver clientes. Colocar um H1 aqui, clientes cadastrados, né? A minha linguagem é o PTBR, português do Brasil, e a minha codificação é o Meta Sachet UTF-8, né? Com C cedilha e acentuação, beleza? Aí eu vou criar uma tabelinha, tá? Bom, em Tableless, né, pessoal, não é usual utilizar tabelas, é usual criar divs, né? Mas só para simplificar aqui as coisas, eu vou criar uma tabela, né, com uma linha tr de rows, né? Ou melhor, com uma linha mesmo. E dentro dessa linha eu vou criar 3 colunas, que são os TDs. Abri TD, fechei TD, tá? Nessa primeira aqui eu vou puxar o ID, que está no banco de dados e é automático. Vou dar um Ctrl C aqui, facilitar a minha vida. Então aqui eu tenho CPF, né, o nome, e-mail, né, e as informações. Então vamos colocar nessa ordem: nome, CPF e e-mail. Prontinho, tá? E eu vou colocar mais uma linha para colocar as opções de editar, excluir, né? Nesse caso, editar e excluir, porque o V e o cadastrar em outra página, e o V já vai estar mostrando aqui, tá? Então vou criar mais um TD aqui e eu vou colocar um callspan, né? E eu vou colocar 2, ou seja, ela vai ocupar 2 espaços de uma como se fosse duas colunas, né? Seria o espaço de 2 colunas de um TD. Fechou TD, né? E aqui dentro dessa minha tabelinha eu vou escrever aqui ações. São as ações que eu vou fazer, né? No caso, deletar e excluir. Beleza? Tá. O que nós vamos fazer agora? Vamos ver como é que ficou essa página aqui. Tá lá, ó, ID, nome, CPF, e-mail, ações. Vou colocar um CSS aqui. Vou colocar nessa página mesmo, tá? Style, né? Colocar um CSS só para falar aqui, ó, que table e TD, né? As linhas, as bordas, border, callspan, collapse, né? Eu vou colocar collapse e border. Eu vou colocar uma borda aqui de 1 pixel, um px. Eu vou falar que ela é solid, né? Ela é reta, né? E eu vou colocar da cor 33 CCC, um cinza bem mais clarinho. Tá? Prontinho. Tá lá as minhas informações. Essa tabela, né, pessoal, ela vai crescer de acordo com as informações que vêm aqui. Então, por exemplo, se tiver um nome grande, ela vai dar uma espichada aí de acordo com as informações. Tá? Beleza, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir um PHP, tá? E puxar as informações do meu banco de dados. Então eu vou abrir uma área de PHP aqui, né? Interrogação, PHP, fecho com interrogação, sinal de maior que. Beleza? Opa! Vou indentar certinho, a indentação é importantíssima, viu, pessoal? E o que eu vou fazer? Vou criar uma variável qualquer aqui, do tipo, sei lá, user, tá? Essa variável é onde eu vou instanciar
a minha classe e chamar o meu método. Como é que minha classe chama? Minha classe chama clientes ou cliente. Vamos lá ver. Minha classe ela chama cliente. No meu banco de dados a tabela está com clientes, tá bom? Eu só coloco letra maiúscula, iniciando com letra maiúscula, quando é classe, tá, pessoal? Não faça isso de forma diferente. A letra maiúscula no início da palavra ela simboliza que isso é uma classe. Se você não utilizar, você não está programando da maneira certa, né? Que é as recomendações de toda a norma de programação. Beleza. Como é que a minha classe ela chama? Tá? Eu vou ter, ou como é que o meu método ele chama? Eu vou ter que ir lá dentro da minha classe cliente, tá aqui, ó, mostrar todos, tá? Então, ó, como é que eu instancio? Eu posso instanciar assim, ó, ponto, ponto, mostrar todos, tá? Abro, fecho, né? E os parâmetros que eu vou mandar. Quem que eu vou mandar para dentro do meu método mostrar todos? Tá vendo que ele está recebendo PDO, que é minha conexão com o banco de dados? É isso aqui que faz com que minha conexão, o canal de comunicação, né, entre banco de dados e arquivo, seja aberto, tá? E a partir dessa variável é que eu consigo fazer uma busca. Porque o meu banco de dados, por questão de proteção, ele fica fechado o tempo inteiro, tá? Toda vez que eu chamo PDO, eu estou abrindo um canal de comunicação, né? Eu estou abrindo um socket, né? E esse canal eu consigo fazer uma busca lá, tá? Então, se eu estou recebendo ele aqui dentro, eu tenho que mandar ele. Deixa eu puxar esse arquivo aqui para o lado, pronto. Tá? Então, eu tenho que mandar PDO. Mas vamos lá. Onde que PDO está? PDO está no arquivo conexão. Tá? Olha aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar o arquivo conexão, que está dentro de config, com o arquivo view, ver.php, que está dentro de view, com o arquivo cliente PHP, que está dentro de model. Tá? Então, eu tenho que fazer essa ligação. Para não ficar colocando include em todos os arquivos, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em ver, tá? Vou abrir aqui uma área de PHP. Tem que ser antes, né, pessoal? Por que tem que ser antes? Porque eu não posso vir aqui mandar PDO e depois chamar a página PDO, né? A ordem sequencial primeiro eu ligo com PDO, tá? Existem duas formas. Ou você pode colocar o include ou você pode colocar o require, tá? Eu gosto de usar o require porque ele obriga que o arquivo seja válido. O include não. O include, se o arquivo não existir, incluiu. O require não. O require, se você incluir um arquivo aqui, né, ele vai te mandar um erro caso esse arquivo não exista ou não esteja ligado de forma certa. Tá? E ainda mais, eu gosto de usar o require once, tá? Que ele elimina repetições caso esse arquivo esteja sendo chamado duas vezes. Ok? Com aspas simples ou aspas duplas, acredito que seja a mesma coisa, eu vou linkar o arquivo que está dentro da pasta config. Tá? Então vamos lá. Eu estou dentro da pasta ver. Eu estou aqui, ó, dentro da pasta view. Tá? Que é meu arquivo ver. Então primeiro eu tenho que subir um nível. Eu tenho que subir uma pasta. Então para subir uma pasta ponto, ponto, barra. Subir uma pasta. Né? Depois eu tenho que entrar dentro da pasta config. Então barra config. E eu tenho que pegar o arquivo chamado conexão.php. Prontinho. Então ó, a minha variável PDO ela já é válida aqui dentro da página ver.php porque eu interliguei esses arquivos. Ok? Só que ela não é válida na minha página cliente porque não tem nada ligando aqui. Tá? Eu poderia vir aqui e colocar um require once conexão? Poderia, tá? Mas olha o que eu vou fazer. Em vez de fazer isso, para não ter repetições, né, eu vou vir aqui ligar ver.php a cliente. Aí automaticamente eu vou ter um salto de uma página para outra. Tá? Então, require once, abre parênteses, ponto e vírgula, aspas simples, tá? Vamos lá, como é que eu ligo em cliente? Primeiro eu subo uma pasta, que eu estou dentro da pasta view. Depois eu entro na pasta model, que é onde cliente está. Depois eu linko com
cliente.php. Pronto. Então, automaticamente, olha o que está acontecendo. Olha como que eu liguei cliente ao arquivo conexão. Eu liguei pelo arquivo V. Tá? Então, olha lá. Ó. Automaticamente, quando eu ligo ver com conexão e ver com cliente, quer dizer que cliente e conexão eles estão conectados, né, através desse arquivo. Eu posso vir aqui e repetir isso aqui. Opa, aí teria que ser fora desse PHP, né? Ou então, já que eu tenho um PHP ali já aberto, eu poderia fazer isso? Poderia, mas como eu estou usando require once, ele vai eliminar essa repetição, não faz sentido, tá bom? Beleza, então agora eu já consigo, né, puxar a classe cliente, porque ela está aqui, né? E nós temos a ligação com o arquivo cliente. E eu consigo puxar PDO, que está aqui em conexão, e eu tenho a ligação com conexão. Então, eu consigo pegar de um lugar e mandar para o outro. Instanciado quer dizer, eu estou pegando o método mostrar todos, que está dentro de cliente, e jogando na variável user. Então, quando eu chamar a variável user, eu vou fazer, ele vai executar, né, o método mostrar todos, que vai lá no banco de dados, faz uma busca, né, bem simplesinho isso. Tá, agora que entra a questão, por que eu utilizei esses vetores, né, esse método construtor que transforma as coisas em vetores, em matriz nesse caso, né? Porque eu vou mostrar isso através de um for, tá? Mas pensa comigo, eu não sei quantos clientes tem cadastrado no meu banco de dados. Então eu não sei quantas linhas, ou seja, quantas repetições eu tenho que fazer, tá? Em PHP eu posso usar o for-each, tá? O for-each ele faz o tanto de repetição que tiver lá no banco de dados. Se tiver 10 clientes, ele faz 10 repetições. Se tiver 50 clientes, ele faz 50 repetições, tá? E o interessante do for-each é o seguinte, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar user, que é a minha variável que mostra todo mundo, tá? Só que ele não consegue mostrar, repetir o user. Você não pode usar user para repetir linha por linha, tá? Você tem que passar ele com outro nome. Não sei por que o PHP 7 tem isso, tá? Eu vou passar como vetor, né? Vetor multidimensional, né, pessoal? Ou linha, né? Linha por linha, o que você quiser, ok? A questão é, eu tenho que passar ele com outro nome. Eu não posso usar a variável diretamente, tá? Então eu vou começar a imprimir algumas coisas aqui. Primeiro, eu vou imprimir, vou dar um espaço aqui, ponto e vírgula. Eu vou imprimir uma linha, uma tag, né, pessoal? Uma tr. Uma tr seria uma coluna, tá? Lembrando que, desculpa, uma coluna não, uma linha, tá? Então, se eu abrir a linha, eu tenho que fechar essa linha. Pronto. Agora, ele vai fazer essa linha aqui, ó, quantas vezes, quantas informações eu tiver no banco de dados. Então, por exemplo, vou imprimir alguma coisa aqui, qualquer coisa. Só para testar mesmo, tá? Pronto. Quantas vezes ele vai mostrar Evandro? Quantas vezes ele vai repetir Evandro? Tá? É só a gente ir lá no banco de dados, né, e ver quantas informações tem. Eu só tenho uma informação. Tá? Então ele tem que repetir Evandro somente uma vez. Ok? Engraçado que ele saiu aqui em cima, né, pessoal? Mas é porque eu não defini ainda quantas colunas existem. Tá? Vamos lá, então vamos definir as colunas. Como é que eu defino uma coluna? Tá? Coluna é TD. Tá? Para cada TD que eu abrir, eu tenho que fechar, né? Então eu vou concatenar com alguma coisa e fechar ela aqui, ó. Beleza? O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar a minha variável vetor, que é onde está contido o meu vetor com as minhas informações. Tá? Olha lá, vetor, na verdade, é user. E user é mostrar todos. Então, mostrar todos, o que mostrar todos me faz? Vai no banco de dados, seleciona todo mundo, tá? E vetoriza isso e mostra o vetor. Tá? Então, eu vou mostrar vetor.
Mas lembra que vetor ele tem 3 campos. Ele tem o campo nome, CPF e e-mail, tá? Qual o campo que eu quero mostrar? Ah, pessoal, eu esqueci de uma coisa. Na verdade, né, como o banco de dados tem o ID, ele também tem um campo ID, a coluna ID. Tá? Então, primeiramente, vamos mostrar ID. Abrir meu vetor. Aspas simples. O que eu quero mostrar? ID. Tá? Ah, professor, ID não está especificado aqui na minha classe. Não tem problema, tá? Porque está especificado no meu banco de dados. Vai dar certinho. Isso aqui ele vai lá no banco de dados e te fala. Concatenar. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Abri a coluna, né? Que está com o título aqui ID. Mostrei a informação. Fechei a coluna. Então olha que fácil. É só repetir isso. Tá? Aqui eu quero mostrar o nome, na mesma ordem que está aqui em cima. Tá? Eu quero mostrar o CPF da pessoa. E eu quero mostrar o e-mail da pessoa. Tá? Aí você tem que ver como é que foi especificado aqui, ó, sem traço, tá bom? E-mail. Beleza, vou salvar. Na verdade, eu ainda tenho mais uma coisa, né, pessoal? Eu tenho mais 2 informações a mostrar, ó. Eu tenho uma célula aqui com 2 espaços, tá? Eu vou deixar em branco por enquanto. Vou só escrever uma informação assim, ó. Editar. Deletar ou excluir. Pronto, em HTML mesmo, tá? Vamos atualizar aqui e ver se funciona, né, pessoal? Ó, então tá lá, ó. Meu ID, né? O meu usuário, meu nome, meu cliente, CPF, e-mail. Vamos cadastrar mais alguém para ver se isso aparece? Vamos vir aqui, ó. Vou inserir. Eu vou inserir aqui o ID. Eu vou colocar ID 2, mas a gente já sabe que ID é auto-incremento, então de qualquer forma vai ser 2. O nome vai ser Maria Silva. Tá? Só para vocês verem a tabela espichando, né? CPF não pode ser igual. Se eu cadastrar 1, 2, 3, ele não aceita, não cadastra. Tá bom? Eu vou colocar CPF 321. E o e-mail, maria@gmail.com. Vou executar a minha query. Executou com sucesso, uma linha inserida. E tá lá, tá? Quando eu atualizar aqui, tá lá. ID 2, Maria Silva, o CPF dela, o e-mail, né? Editar, excluir. Ele vai repetir isso aqui, ó, quantas vezes for necessário, ok? Pessoal, então nós vamos parar essa aula por agora. Era só para a gente ver, tá? E na próxima aula a gente faz o inserir, tá bom? Então, muito obrigado. Até a próxima aula.